Amigos, eu quero vos contar uma pequena história que talvez isto possa te ajudar no vosso crescimento espiritual. Tarde da noite, muitos anos atrás, um casal de idade encaminhou-se a um encarregado da portaria do turno da noite em um hotel de terceira categoria na Filadélfia. O senhor teria um quarto onde pudéssemos passar a noite? Já andamos por toda a cidade procurando um lugar onde hospedar-nos e nada até agora encontramos. Por favor, não nos diga que não tem um quarto onde possamos pernoitar. Bem, respondeu o encarregado, não tenho um único quarto disponível no hotel, mas vocês podem ficar no meu próprio quarto. Não é tão bom como alguns outros quartos, mas é limpo e para mim será um prazer recebê-los como hóspedes. Será um prazer muito grande para mim. A senhora, a anciã, disse: que Deus o abençoe, moço, e suspirou. Na manhã seguinte, na hora do desjejum, o marido pediu que um dos garçons chamasse o funcionário da noite. Queria tratar de um assunto importante com ele. Quando este chegou, o marido agradeceu-lhe a bondade e o que ele se sentasse. E Cobb Astor informou o hóspede: o senhor é uma pessoa nobre demais para passar o resto de sua vida como porteiro noturno de um hotel de terceira categoria. O que acharia de ser o gerente geral de um grande, belo e luxuoso hotel na cidade de Nova York? Aquelas palavras, na realidade, parecia mesmo era um milagre. Aquele homem que trabalhava à noite gaguejou e disse: isto é maravilhoso demais. E assim, a bondade de um obscuro funcionário do turno da noite de um hotelzinho foi recompensado quando ele se tornou o gerente geral de um grande hotel, um hotel de primeira categoria na cidade de Nova York, o famoso hotel. Esta é uma história real. Meu ouvinte, as escrituras que nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, faz alusão à hospitalidade demonstrada por Abraão aos 3 viajantes que eram e o próprio Elohim em carne humana. Sim, a bondade compensa, mas o pagamento nem sempre é recebido nesta vida. Em muitos casos, o dia do pagamento não chegará antes daquele dia em que Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes e visitastes, estive preso e foste ver-me. São Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 36.
Meus amigos, a ação não é passatempo de espectadores. Lembre-se que ela, Maria, sim, a Maria tão aclamada, ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou ele, deitou numa manjedoura junto com os animais, porque não havia lugar para ele nas hospedarias. Isso está em São Lucas capítulo 2, versículo 7. A insensibilidade, meus amigos, e a indiferença não são qualidades confinadas aos tempos antigos. Podem ser vistas em nossos dias também. Veja, no dia 6 de dezembro de 1964, uma jovem senhora deu à luz uma criança na calçada de uma movimentada esquina em Oklahoma, nos Estados Unidos. Uma multidão de curiosos transeuntes parou para observar, mas ninguém prestou auxílio. Tem coisas que realmente precisam-se de milagre. Depois de algum tempo, um turista sentiu pena e chamou um táxi, mas o motorista recusou-se a levar a mãe e o bebê ao hospital, porque sujaria o veículo. O prestativo turista chamou a polícia. Esta informou que estava ocupada demais, com chamados mais urgentes. A essa altura, Bob Cunningham, ex-deputado federal, passou ali por acaso e telefonou aos bombeiros para que enviassem uma ambulância. O pedido não foi atendido. Enquanto isso, Cunningham pediu que o espectador buscasse um cobertor no hotel do outro lado da rua. Mas também foi em vão. Não emprestaram esse cobertor. Imagine, ia sujar tudo de sangue. Finalmente, aquele deputado, Bob Cunningham, colocou a senhora e o bebê em seu próprio carro, levou-os para o hospital. Essa inacreditável história nos faz pensar no que aconteceu com Jesus e sua mãe há 2000 anos atrás. Seria possível que tivéssemos expressado a mesma indiferença se fôssemos proprietários de hospedarias lá na cidade de Belém? Agiríamos do mesmo jeito, dizendo: não temos lugar para esta jovem mulher? Sim, meus amigos, tem coisas que precisa-se realmente de um milagre. Vivemos numa época em que as pessoas são relutantes para envolver-se, especialmente se o próximo for um estranho ou indigente. Um exemplo disso ocorreu anos atrás na cidade de Nova York. Kit Genoves retornava ao seu apartamento tarde da noite quando foi atacada e esfaqueada várias vezes. Pelo menos 38 pessoas ouviram os gritos dela, pedindo socorro. Finalmente, alguns levantaram as persianas para ver o que estava acontecendo. Uns poucos gritaram com o agressor, mas ninguém chamou a polícia ou prestou ajuda, e a infeliz moça faleceu. Quando saímos do caminho para prestar ajuda a alguém necessitado, na verdade o fazemos para Cristo, pois ele disse: sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. São Mateus 25, versículo 40. E quando é que você sabe que aquela pessoa que precisa de ajuda é ou não uns pequeninos de Jesus? Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los, disse São Paulo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de algum modo salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Sim, meus irmãos e amigos, por volta do ano de 1875, a traineira Gertrude foi apanhada por uma tempestade violenta a uns 65 quilômetros de Lowestoft, na costa da Inglaterra.
5 homens do mar, bem como tudo que se movia no convés, foram jogados ao mar. Somente o marinheiro e o cozinheiro do barco permaneceram vivos. A traineira Alfred aventurou-se a chegar perto para ver se podia ajudar. Repetidas vezes, os homens do Alfred jogaram cordas para Gertrude, mas cada vez que o faziam, ou elas não alcançavam os sobreviventes, ou estes, paralisados pelo frio, não conseguiam segurar nas cordas. E anoiteceu. O Alfred manteve contato com o barco à deriva por meio de sinais luminosos. Quando amanheceu, Fred Freeman, um rapaz de 18 anos e aprendeu, ofereceu-se voluntariamente para ir até a embarcação. E isto sozinho. Ele tinha que ir sozinho. Na furiosa tormenta, ele rompeu seu barquinho. Sim, ele rompeu seu barquinho até ao Gertrude subiu a bordo. Mas a onda seguinte esfacelou seu barquinho ao remo contra o lado da Gertrude. Numa tentativa final e desesperada, a tripulação do Alfredo jogou mais uma corda. Freeman conseguiu apanhá-la e os homens foram salvos. Em inglês, há um hino com o título Lance a corda salva-vidas. Alguns acham que o autor comemora com a letra desse hino o incidente do resgate do Gertrude pelo Alfred. Paulo escreveu as palavras de nosso verso, viajou muito por mar a caminho de Roma. Foi exatamente ao caminho de Roma que seu navio foi apanhado por uma tempestade e afundou. Mas com tormenta ou sem tormenta, ele testemunhava por seu Senhor. Mesmo enquanto rugia a tempestade, Paulo testificou, porque esta mesma noite o anjo do Senhor, o anjo de Deus de quem eu sou servo, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Atos capítulo 27, versículo 23 ao 25. Sim, meus amigos, cada um de nós devemos ser uma mão ajudadora. O profeta de Deus enviado para esta geração, ele disse: Deus não tem na terra outras mãos a não ser a minha e as tuas. Deus não tem outros pés a não ser os meus e os teus. Ora, nós que somos fortes, disse São Paulo, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É o que ele escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Alguns anos atrás, um amigo passou por uma cirurgia em sua mão esquerda, a fim de corrigir uma condição conhecida como contratura de Dupuytren. A cirurgia prejudicou a circulação do sangue naquela mão. E como resultado, ele descobriu que, quando o tempo esfriava, sua mão direita parecia procurar automaticamente a esquerda para aquecê-la. É esse o tipo de cooperação que se precisa. Sim, meus amigos, exatamente. Não precisa que a outra mão peça, não precisa que o outro implore. Automaticamente você sente a necessidade de ajudar. É esse o tipo de cooperação em nível espiritual de que Paulo está falando em nosso texto. Em várias de suas epístolas, o apóstolo compara a igreja de Cristo a um corpo e suas várias partes a membros da igreja. Quando se aplica a experiência deste amigo que operou sua mão, descobrimos que, se observarmos o amor de um membro começando a esfriar, nós que somos espiritualmente saudáveis, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para aquecer este membro, não para afastá-lo mais. Não, senhores, não para afastá-los mais,
da comunhão, da palavra, da convivência, mas para aquecê-lo. Um bebezinho aquecido, ele se sente protegido. Cada um de nós, como crianças, como filhos e filhas de Deus, gostamos tanto de uma mão protetora, de uma ajuda amiga. E lembre-se, quando você está ajudando alguém, é Deus ajudando através de você. É Deus cuidando daquela pessoa. Você lembra da mão amiga? O apóstolo Pedro ficou cheio de pavor, começou a afundar e começou a gritar dizendo: "Salva-me, Senhor!", gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. Muitos anos atrás, a escuna Thomas M. Stone afundou ao largo da costa oriental dos Estados Unidos. O comandante Newcomb e sua tripulação de 6 pessoas escaparam num bote salva-vidas. Foram resgatados alguns dias mais tarde pela embarcação África, que os levou são e salvo a Nova York. O comandante salvo, Newcomb, registrou uma queixa junto às autoridades da Marinha, declarando que enquanto se encontravam à deriva, um barco a vapor de casco preto e uma só chaminé passara por eles a uns 3 quilômetros de distância sem ter parado para prestar socorro. A tripulação do barco tinha obviamente visto o internacionalmente conhecido sinal de perigo, que é um cobertor preso a um remo, pois o vapor havia tocado 3 vezes a sua buzina, mas prosseguira sem parar. Disse o comandante Newcomb: "Se eu soubesse o nome daquele barco e o de seu capitão, o mundo inteiro ficaria sabendo que ele não prestou socorro a uma embarcação que estava em perigo. Como eu queria saber o nome do capitão daquele barco." Sim, acho que nem sempre nos damos conta de que muitos náufragos no mar da vida são ignorados como aquele comandante e sua tripulação. Sim, meus amigos, muitas vezes ignoramos o pedido de socorro. Muitas vezes ignoramos quando alguém pede por ajuda. E eu me pergunto nesse instante: quantas vezes você tem ajudado? Quantas vezes você tem procurado saber a necessidade da outra pessoa? Que possamos naquele dia poder ouvir a voz do Senhor dizendo: "Bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor." Vocês lembram da parábola do bom samaritano? O sacerdote passou e não ajudou aquele publicano. O rabino, aquele homem rico, passou e não cuidou dele. Precisou que o samaritano passasse. Aquele samaritano, o bom samaritano da palavra de Jesus, ele era o milagre tão esperado por aquele homem moribundo. Seja você um milagre, seja você uma bênção. Muitos estão à procura de um milagre, à espera de um milagre de Deus, e este milagre de Deus pode vir através de você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Ele te dê a paz. Amém.